A gente pode pensar a cidade como um plano que é um grande teatro. A gente tem o palco, a gente tem a plateia, a gente tem as coxias, a gente tem os camarins. E como num teatro, cada uma dessas partes, cada um desses elementos tem que estar trabalhando de forma integral para que a peça aconteça. Na cidade é a mesma coisa, assim. Acho que cada um dentro da cidade é um personagem e a gente vai construindo. O texto, que seria essa coisa maior, ele é nos dado e a gente praticamente no dia a dia tem que improvisar esse texto, né? Quando a gente fala muito sobre cidade, sobre urbanidade, essa cidade que é essa coisa construída, a qual a gente habita, mas eu também, quando eu penso em cidade, urbanidade, em mapa, em deslocamento, eu penso na cidade que eu construo para mim habitar, que são as minhas relações, né? A forma que eu me relaciono com o outro ou a forma que o outro se relaciona comigo. E de um tempo para cá eu comecei a entender, a perceber aquelas relações que por vários motivos elas são interrompidas como ruínas da cidade que eu construo para mim. Então nos últimos tempos eu tenho muito relacionado as minhas ruínas pessoais com as ruínas da cidade. A gente está aqui no centro de São Paulo, mais especificamente na região da Sé, na rua Venceslau Braz. A gente está nos fundos da ruína da Associação das Classes Laboriosas, onde existia um teatro, que era o Teatro das Classes Laboriosas. A gente veio aqui por fundo dessa ruína, desse teatro, porque geralmente nos teatros é pelo fundo que os artistas entram, que as pessoas que trabalham no teatro entram, né? E a gente veio aqui por fundo dessa ruína para pensar que a gente vai entrar ali e vai encenar alguma coisa. Toda vez que eu caminho pelo centro, eu fico pensando que eu estou encenando uma caminhada. Mesmo quando eu passo por um lugar que eu já passei, com diferenças de um dia, duas semanas, um ano, as diferenças estão lá. A gente nunca é o mesmo quando a gente passa por um lugar que a gente passou, e aquele lugar também nunca é o mesmo. Isso eu entendo como a dramaturgia da cidade. Escolher uma ruína para falar sobre dramaturgia, escolher especificamente uma ruína de um teatro para falar sobre dramaturgia, tem um pouco a ver com uma necessidade que eu tenho de ouvir os lugares. Eu acho que as ruínas são locais que a gente deveria ouvir um pouco mais. Todas as vozes de tudo que aconteceu nesses espaços, elas estão ali. O que sobra nesses espaços, como não há mais vozes que vão ser ecoadas ali, o que sobra são as vozes que já foram faladas, as frases, os contextos que foram vividos ali. O que aconteceu aqui é que o teatro já estava em uma situação um pouco precária, mas ele funcionava. Aconteceu o incêndio e por inúmeras questões políticas o espaço ele não passou por restauração, por preservação, e ele está há mais de 10 anos fechado. Toda vez que eu passo aqui eu não consigo não lembrar, não pensar das peças que eu já assisti aqui, dos textos que eu já li, das referências que esse lugar me traz. A gente pensa muito e discute muito sobre a reconstrução dos lugares, né? Isso aconteceu aqui no Classes Laboriosas. Eu lembro que logo depois do incêndio houve certos debates e encontros pensando a possibilidade de reconstrução do espaço. Claro que seria muito positivo se ele tivesse sido reconstruído, mas eu acho que é importante a gente manter alguns espaços de ruína na cidade, não para que aquilo seja um lugar onde a gente lembra sobre os fracassos e sobre a destruição, mas muito pelo contrário. Eu acho que é um lugar onde a gente pode evocar um pouco de silêncio dentro da Urbis e, afinal, uma escuta um pouco mais conectada com o entendimento do que se foi, né, do que se aconteceu, para se pensar o que se vem para frente. Mas não no sentido de transformar a ruína no monumento, eu acho que é um pouco diferente. Eu acho que é entender a ruína, a natureza da ruína, fazendo que o espaço ele continue vivo. Assim. Então acho que é muito importante a gente entender, a ruína não é um espaço ocioso, de forma alguma. Ela, apesar da destruição, ela consegue preservar alguma coisa ali. Eu acho que eu não sei dizer direito o que é, mas eu sei que essa coisa pulsa e dela a gente ainda pode aprender coisas e ir dinamizando processos. Tem um poema que eu gosto muito, que é do Smart Hilary Neto, que é um poeta carioca,
que chama Os Arquivos, tem uma frase que, assim, que realmente para mim faz muito sentido, que ele diz assim: o futuro dos nossos papéis está a perigo. Eu gosto muito de pensar o papel quanto material, justamente esse material que pega fogo, mas também os nossos papéis quanto personagens de um texto maior que a gente encena. Estar a perigo não é um problema. Eu acho que estar a perigo é o que traz um tônus de vida pra gente. E diante de toda a situação política que a gente tem vivido, a gente pode pensar que sim, estamos a perigo. Eu posso ser um teatro que possa vir a pegar fogo nos próximos meses. E é importante pensar que se eu vir uma ruína, eu ainda posso ser ouvido, né? Minha voz pode continuar ecoando.